dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade. O livro, introdutoriamente, faz uma narrativa mítica, por demais significativa, que serve de substrato para o conteúdo a ser revelado. O livro conta uma antiga lenda conhecida pelos montanheses do Oriente Próximo, que dizia que no alto das montanhas alvas, conhecido como o Pico do Altar, jazia as ruínas de um antigo mosteiro. Um mosteiro antigo que remetia ao dilúvio. Segundo os montanheses, Noé, sua família e os seus pertences arribaram nas montanhas alvas, onde encontraram solo fértil, rios caudalosos, clima ameno, e decidiram fixar-se. Noé, discernindo que seus dias se findavam sobre a face da terra, chamou seu filho Sem, que era o mais sensível e perceptivo espiritualmente falando, e lhe disse: Sem, temo que com o passar do tempo os homens, movidos pela ganância, cegados pela luxúria e pela maldade, se esqueçam da arca, do dilúvio e das causas que o geraram. Peço-te que no mais alto cume destas montanhas tu construas um altar. Em volta deste altar, desejo que construas uma arca, ou melhor, uma casa, que em todos os seus pormenores correspondam à arca, que embora sendo menor em tamanho, será semelhante à arca que sobreviveu ao dilúvio. Esta arca será um santuário que abrigará 9 companheiros que viverão uma vida de claustro. Serão indivíduos dedicados aos serviços espirituais e serão mantidos pela caridade dos fiéis. Sem que atentamente degustava cada sílaba de seu pai, interrompeu-o, pois Noé havia dito que neste mosteiro, neste santuário, viveria 9 indivíduos, nem mais e nem menos. E Sem, curiosamente, lhe perguntou por qual motivo o número 9. E Noé lhe explicou que 9 foram os indivíduos que sobreviveram na arca. Sem ficou tomado por sentimentos difusos e movido pela sua perplexidade, não entendeu as palavras de seu pai, pois recordava que na arca
tinha apenas 8 indivíduos: seu pai, sua mãe, sua mulher, seus 2 irmãos com suas respectivas esposas. Porém, Noé lhe informou que havia um 9º indivíduo que apenas ele conheceu. Era um clandestino que Noé disse que era seu companheiro e homem de leme. Porém, Noé lhe informou que nada perguntasse acerca deste 9º elemento. Passaram-se os anos e Noé faleceu sem obedecendo às ordenanças de seu pai. Construiu nas montanhas alvas este santuário. E ali, por séculos, viveram monges, sempre neste número de 9 indivíduos. Interessante que, com o passar dos anos, a arca recebeu inúmeros donativos, tornando-se ricamente próspera em terras, em bens, como pratas, ouro e pedras preciosas. Recebia mais do que o necessário, se transformou em uma próspera comunidade. Todavia, certa feita, um dos indivíduos daquela arca faleceu. E conforme o costume antes anunciado por Noé, era necessário que o primeiro que se apresentasse fosse admitido no seio daquela comunidade. E, certa feita, um indivíduo desnudo, coberto de chagas e faminto, se apresentou pedindo para se tornar um dos integrantes, um dos companheiros daquela arca. Porém, o superior, o abade daquela comunidade, já movido pela ganância, estando com o coração petrificado pela cobiça, não se agradou da aparência desse estranho indivíduo e mandou que ele fosse embora. Porém, essa figura atípica era por demais insistente e, mesmo diante das injúrias, permaneceu perseverante no intento de adentrar aquela comunidade. O abade, vendo que aquele indivíduo não cederia, o aceitou não como um integrante, como um dos companheiros, mas como servo. E ele ali vivia a serviço daqueles monges. 7 anos se passaram e a arca tornou-se ainda mais próspera, possuindo uma riqueza incalculável. E o abade julgava que aquele servo admitido na comunidade trouxe sorte para a prosperidade daquele monastério. Todavia, alguns fenômenos começaram a fomentar no seio daquela comunidade. O superior, percebendo que o problema era este estranho indivíduo, decidiu expulsá-lo, porém já era tarde.
Todos os demais monges, influenciados por este distinto elemento, já não obedeciam regras, já não se curvavam diante de dogmas e preceitos pré-estabelecidos, e em 2 anos doaram todos os pertences da arca para os aldeões e todos aqueles povos que viviam nas proximidades daquele monastério. E o mais interessante é que, segundo a narrativa mítica, aquele estranho amaldiçoou o superior, dizendo que ele ficaria preso às ruínas daquele monastério e ficaria mudo. E todos os demais monges foram embora daquela arca, permanecendo unicamente o abade, conforme as palavras do estranho, preso às ruínas daquela falida instituição e com os lábios cerrados. Esta é a lenda narrada inicialmente no livro de Mirdade. Interessante é que esta história ela é arquetípica e revela a história de todos os movimentos religiosos, filosóficos, ideológicos e sociais destinados a serem uma candeia incandescente, uma cidade edificada sobre um monte, porém se tornaram em ruínas sombrias. Essa narrativa do livro de Mirdade nos revela a história de muitos movimentos espirituais destinados a frutificarem e se tornaram como árvores em plena estação de frutos destes desprovidos. Quantos ashrams, igrejas, mesquitas, comunidades religiosas que surgiram na perspectiva de serem estrelas guias, tornaram-se astros errantes, deixando confuso o peregrino que seguir o seu rastro. Quantas instituições surgiram na perspectiva de serem fontes de águas vivas e se transformaram em cisternas rotas que não retêm as águas. Quantos grupos esotéricos, místicos, reformadores eclodiram ao redor do mundo em fases distintas, na perspectiva de serem celeiros da fé, tabernáculos da sagrada compreensão, marcos referenciais, mas se tornaram claustros institucionais, mausoléus espirituais, tornaram-se pequenas empresas, grandes negócios. Quantos movimentos
surgiram destinados a serem portos seguros e se transformaram em rochas submersas, capazes de levar a pique as embarcações dos que trafegam no mar do desconhecido. Quantos líderes, à semelhança do abade desta antiga comunidade, cegados pela ganância, pela cobiça, negligenciaram os ensinamentos das grandes almas que por aqui passaram, empedernidos, embrutecidos, impermeáveis, existencialmente falando, com os olhos do entendimento cegados pela luxúria, pela cobiça e pela ganância, se desviaram da rota, abriram mão do discernimento, tomaram um rumo de modo a negligenciar o caminho sobremodo excelente. Quantos pastores, bispos, apóstolos, gurus, líderes espirituais estão à semelhança deste abade, cegados pelo viés monetário, não compreendem que estão caminhando rumo a um dilúvio existencial. Pela verdade não lhes ser lucrativa, preferem se exercitar no engano, preferem se auto-enganar e ludibriar a ignorância alheia. Tais indivíduos pertencem a uma arca repleta de infiltrações, incapaz de flutuar no oceano da ignorância. Tais indivíduos estão à beira de um dilúvio que lhes surpreenderá, pois são incapazes de ouvir aqueles que o anunciam. Todo ismo é uma arca desprovida de flutuabilidade. Todo ismo é uma arca sem o leme da verdade. Todo ismo é uma arca não calafetada com o betume da fé, possuindo rachaduras de crenças. Todo ismo é uma arca destinada ao naufrágio. Espero que esta introdução ao livro de Mirdade possa aclarar a sua percepção acerca desta factualidade. Que os movimentos se corrompem, os líderes se apostatam da fé, abrem mão da sagrada compreensão, negligenciam o ser em detrimento do ter, pois os bens materiais, esta pseudo-prosperidade, cegaram os olhos do entendimento. E todo indivíduo estranho que se imiscui neste contexto para denunciar este fato jamais será tolerado, pois os cegos
não perdoam aqueles que enxergam. Que o Eterno ilumine os olhos do nosso entendimento e nos faça discernir esta realidade. Até o nosso próximo encontro.